Fala galera, beleza? Eu sou o Vini Costa, trader profissional, especialista em supply e demand. Vou analisar o que esse mercado fez hoje e já fazer aqueles estudos para amanhã, dia 7. Bora lá? Bom, rapidão, estamos com o dólar aqui. O que nós temos, né, de oportunidade para o dólar? Nós falamos dessa região, ela era uma demanda. Então o dólar respeitou essa região, veio na região de supply, falamos dele ter continuidade desse movimento, mas o mercado respeitou aqui. Então, se a gente não espera, né, o mercado, ou ele vem buscar essa região, você vê que ele veio buscar uma região que a gente já trabalhou nela, né, não mostrou força de compra, então nesse primeiro movimento eu esperaria esse cara fechar, tá? E depois, né, nesse movimento de força eu poderia, né, vender aqui com stop curto de 5 pontos ou até na abertura desse cara aqui, olhando para essa rejeição também com stop 5 pontos. O nosso alvo é sempre na próxima região, então poderia pegar essa esticada do preço aqui, poderia olhar para o limite aqui dessa região, né, para essa mínima aqui e sair aqui. Ou a galera fica posicionada, né, que entrou bem no trade, né, ficou protegido, um stop mais técnico, espera o mercado trabalhar, o nosso alvo seria nessa região. Né? Comentamos daqui ser uma demanda, já está ajustada pelo movimento que o mercado fez, né? Já virou uma supply. Então comentamos que o mercado poderia dar uma oportunidade de compra, porém não mostrou força, né? Então por isso que eu falo, a gente não pode setapizar o mercado. Então o melhor trade do dólar mesmo foi essa venda aqui. Tá? O que a gente espera do dólar aí para amanhã, galerinha? Temos uma boa amplitude de movimento para trabalhar, então temos as regiões, né, definidas aqui. Vamos ficar de olho, né, num pullback nessa região aqui do dólar. Tá? Aqui mantemos a fresh zone de oferta. Aqui é uma região, né, que eu comentei, eu vou até enfraquecer ela. Tá? Eu vou até enfraquecer essa região, porque, tá? É uma região que eu falei que o mercado não segura. Então, se por acaso o mercado vir nessa demanda aqui, né, ou ele abrir com esse gap de alta, já marcando força do mercado, respeita como pullback, então ele pode passar dessa região. E aí a gente espera o dólar aqui, tá? Então, essa é uma situação do dólar. Se o mercado abrir junto aqui, respeitar essa demanda, mostrar força, aqui ele não segura muito. Então, provavelmente ele vem nessa região. Então, como é um movimento de drop que quebrou a estrutura, então nós vamos ficar de olho nesse cara aqui. Tá? Tá, onde era uma demanda, virou supply. Certo? Então, aqui a gente pode ter uma boa oportunidade de venda e ficar posicionado. Tá? Então, se o mercado respeitar esse drop aqui, fizer esse movimento aqui, tá? Nem que ele faça uma pequena correção no meio do caminho, mas vir nessa região, a gente pode esperar que ele venha mais forte aqui. Né? Então, se ele já abrir com força de compra, tá? Aqui é a melhor oportunidade que eu vejo para venda de momento. Tá? Então, o mercado desse movimento pode vir aqui. E aqui a gente analisar para compra. Falei dessa demanda ser forte. Né? Então, você vê que o mercado já está respeitando. É um movimento de rally. Então, se o mercado abrir junto e continuar, o nosso alvo pode ser essa região aqui, tá? E aí a gente analisar contexto para vender. Então vamos ficar esperto com essa quebra de estrutura, esse movimento de drop e a gente ter oportunidade de venda aqui, esperando uma rejeição, ou ele já mostra força, né? Igual fez aqui um movimento, tá? Então tem que ter paciência para ele trabalhar nessa região, né? Se ele não conseguir mostrar força de compra, ele pode realmente fazer esse movimento aqui, tá? Se o mercado abrir com gap de baixa, mostrar muita força nessa região, anular essa demanda, aí nós vamos pegar o dólar aqui, tá? Então ele tem uma estrutura para vir aqui um pouco mais forte, pode vir até fechar esse gap aqui, fazer aquele movimento, né, de vir testar aqui e fazer a rejeição e fechar dentro dessa região aqui, tá? E aí a gente tem uma boa compra aqui de um movimento do dólar, dar uma esticada. Se realmente ele definir esse drop, base drop,
ele pode voltar na base aqui, tá? Pode fazer um novo pullback nessa região e depois buscar a região lá em cima. Tá? Então, lembra que eu falo? Sempre dois cenários, um cenário para venda e um cenário para compra. Tá? Se o mercado já abrir com gap de alta, tá? Fazer esse movimento, respeitar aqui e passar muito forte essa região, aí nós vamos começar a olhar aqui para cima. Tá? E o que eu falei? Cuidado. Então, ele pode respeitar aqui, fazer um pullback e depois passar forte. Tá? Aí sim, aqui é uma fresh zone. Né? Aqui também podemos considerar uma região, né, fresh, né? Veio perto aqui, mas é uma demanda forte e, claro, aqui embaixo, né, galera? Beleza? Então, observem bem essas regiões, ver como o preço vai trabalhar, tá? E sempre lembrando reagir, né, no contexto. Então, não adianta eu ver um movimento de drop bonito aqui, tá? Num contexto de demanda, né? Então, para pensar em venda, eu tenho que estar nessas regiões, ó, que já teve drop aqui, ó, já teve movimento de baixa, né? Já teve movimento de baixa, tá? Então, aqui sim eu penso em venda. Essa região aqui, ó, tem drop, eu estou no contexto. Aqui embaixo, tá? Aqui eu já penso em compra, né? Ó, nessa base aqui, aqui tem um rally, base, rally, né? Perto da linha aqui, ó, nessa região, já penso em compra. Então, usem o contexto. Beleza? Vamos lá para o TAR do índice. Tá? Também já temos ajuste das regiões. Temos uma boa amplitude para trabalhar com o índice, né? Em regiões aqui. Né? E o que o índice mostrou para nós hoje, né, galerinha? Então, ele criou uma demanda muito boa aqui de um movimento de drop, base e rally. Respeitou o ponto que a gente falou. Né? Falamos aqui do drop, base, drop. Né, que seria uma região de venda, né, ou essa região ou essa região. Então, você vê que aqui, ó lá, é o que a gente fala, passou forte, eu olho para a próxima região. Tá? Então, se eu marcar aqui uma região, né, marcaria aqui essa basezinha aqui, ó, olha lá, tá? Bem onde está, tinha a linha ali, né? Olha lá, é uma supply. Então, ele respeitou. Então, aqui automaticamente já virou demanda. Então, o que nós falamos? Marcamos essa demanda no 30, né? Não dá para adivinhar esse movimento numa abertura. Então, qual foi o melhor trade? Esperar ele chegar na supply e ficar posicionado. Nós falamos do mercado, né? Respeitar aqui observar essa supply, que seria um movimento ainda forte, né? E fez, né, galera? Deu um bom trade aqui, veio testar essas mínimas e falamos do rompimento falso aqui, né? Dele respeitar e ir buscar a região. E aqui a gente botou, ó, vamos analisar o que ele vai mostrar aqui. Mesmo assim, uma venda agressiva nessa região aqui, ele deu 500 pontos. Demorou, mas pagou. Tá? A mesma coisa, ele quebrou a estrutura, veio numa demanda aqui. Ele subiu 500 pontos e depois desceu 500 pontos. Mas são movimentos mais complexos aqui, né? Tem que ter um contexto mais apurado aqui para operar aqui. Então, a melhor oportunidade foi essa venda aqui na primeira visita, tá? E ter muita paciência para ele pagar quem ficou posicionado, certo? Aqui daria um trade mais curto, aí, 150 pontos, apesar de dar 500, mas eu digo porque a gente não tem certeza, né? Se o mercado vai fazer uma correção mais forte, né? E o que a gente espera aí para amanhã? Galerinha, presta bem atenção nessa região, que era uma supply boa. Então, virou um movimento que, né, definiu como rally. Então, ele vem testar essa quebra de estrutura, então ele pode dar continuidade nesse movimento e a gente tem uma boa oportunidade de compra aqui. Novamente, vamos analisar essa região, então como ele tem liquidez aqui, tá? Então o mercado pode ir um pouco mais forte e por isso que essa região está marcada mais forte. Ela foi a ignição da quebra dessa estrutura, tá? Então nós vamos observar bem essa supply aqui para também termos uma boa oportunidade de venda e ficar posicionado aí um trade aí no mínimo de 500 pontos. Beleza? Então, você vê, a gente tem um cenário comprador, aqui vira um cenário vendedor, né? E sempre observa de zona a zona. Então, você vê, nós temos uma região aqui que ele já respeitou. Próxima região, pode vir aqui. Pode vir um pouquinho mais baixo, pegar a liquidez, testar aqui, ó, pode. Tá? O que é importante? Ele voltar para a região para a gente comprar. Certo? Então, se o mercado passar forte essa região, vamos cuidar aqui.
certo? Então, se ele vem forte, galera, ele pode buscar outro. Então, é melhor a gente vender aqui, tá? Do que querer adivinhar o movimento, se tá forte aqui, ele continuar e a gente ser estopado aqui. Beleza? E aqui, claro, uma outra origem, uma região muito forte, né? Um contexto aqui de reversão. Então, a gente tem rally, base, drop. Então, também uma região muito boa para a gente pensar em venda e também ficar posicionado, né? E se o mercado vir aqui embaixo, aqui também, galera, automaticamente criou uma demanda, né? Então ele precisa passar muito forte aqui para buscar aqui. E aqui essa região é grande de demanda que a gente marcou no time frame maior. Então você observa ela no 50%, tá? Para a gente pegar aí uma esticada aí de 300 pontos, né? Ele vir aqui ou um toque aqui na primeira região, pegar um scalper rápido aqui de 100 pontos, certo? Então, vocês fiquem esperto sempre em região fresh. Então, você vê, ó, o mercado já trabalhou, ele está vindo mais baixo. Ele está fazendo teoria de Dow aqui para vir nessa região. Agora, ele não pode chegar fraco aqui, né? Ele tem que chegar com movimentos de drops aqui para indicar essa intenção de vir nessa região. E aí, aqui, a gente pensar em compra. Beleza? Então, essa é a visão do índice, tá? Do dólar. Então, se essa informação ajudar vocês, não esquece aquele like, se inscreva no canal, né, compartilha aí o vídeo com a galera, assim mais pessoas ficam sabendo desse conteúdo e ajuda o nosso trabalho aí. Beleza? Vamos descansar então, galerinha. Até amanhã, bons negócios, fui!